Boa noite com Jesus. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando mais uma vez através da internet. Deus tem algo para nós nesta noite, assim nós cremos. E nós vamos estar continuando, com o nosso assunto sobre o quíntuplo de Efésios. Já estudamos sobre pastores, mestres, e nesta feita nosso estudo será sobre apóstolos. E está comigo, ou estão comigo, meus dois companheiros, o irmão Bruno. Dá o seu boa noite, irmão Bruno. Amém. Boa noite com Jesus. Prazer estar aqui com os irmãos para falarmos desse tema e que Deus nos conceda, estar no nosso meio e que esse assunto seja elucidado da melhor forma possível. Contamos com a ajuda de Deus. Amém. E também o irmão Sanael Borges. Amém. Boa noite com Jesus. Que Deus abençoe a cada um, nessa mais uma programação Abrindo a Palavra. É sempre bom estar aqui participando. Vamos ler a nossa escritura oficial, que se encontra em São Lucas, capítulo 24, verso 44 e verso 45. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém? Grande Deus e Pai eterno, aqui está a Tua palavra, Senhor. Ela é inadulterável, ó Pai. Ela é pura, ela é santa, ela é perfeita, ela é verdadeira, Senhor. E nós, ó Pai, quando estamos diante dela, nós sentimos temor e tremor, ó Deus, porque sabemos o que significa a Tua palavra, ó Pai. Amém. Por isso o Senhor disse: examine as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas vida eterna, ó Pai. E aqui estamos nós, Senhor, diante da Tua palavra, estamos com este tema sobre apóstolos, algo que foi o Senhor que colocou na Tua igreja, com um propósito divino, para benefício da obra do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a Tua inspiração, a Tua unção, e nos mostre, através da Tua palavra, este tão grande ministério também, ó Deus, que é e que foi dos apóstolos. Em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor e cremos que Tu nos ajudarás mais uma vez, porquanto nós precisamos do Senhor e sabemos que só o Senhor nos ajudando é que Teu povo será ajudado. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Então nós vamos ouvir o nosso primeiro hino da noite, o irmão Abimael cantando Guia-me. Guia-me pelas dunas do deserto, guia-me, sinto Teu amor bem perto, guia-me pelas curvas desta vida, guia-me até a terra prometida, guia-me
assim. Usa-me como quiseres, porque tu és parte de mim. Ó Senhor, teu cajado me consola. Onde eu for, o meu cálice transborda. Faz-me ver o manancial de calma, faz correr águas vivas de minha alma. Guia-me, dá-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque tu és parte de mim. Aleluia! Deus te abençoe, irmão. Abimael cantou para nós esse maravilhoso hino, Guia-me. Acredito que o senhor está aí conosco também participando, né, meu companheiro? O senhor esteve na programação anterior, foi uma bênção. Mas vamos dar início, né, irmãos, ao nosso tema, ao nosso assunto, sempre lembrando que esta programação tem a supervisão e a direção do pastor Isaías Alves. Eu quero começar aqui em São Lucas, capítulo 6, verso 12 e 13. Nosso assunto é apóstolos. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Quem? Jesus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, André seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Esses foram os primeiros 12 apóstolos instituídos, chamados por Jesus. Irmão Bruno, o que o senhor teria para nós acerca deste assunto, apóstolos? Bem, a respeito de apóstolos, eu gostaria de iniciarmos aqui Mateus. Vou começar aqui com Mateus 18:18, que Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Complementar a esse, nós temos o capítulo 16 de Mateus, versículo 19, dizendo para Pedro:
E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, após Jesus Cristo vir, Jesus Cristo fez aquela base, só que havia coisas que Jesus Cristo tinha que transmitir para a igreja que não poderiam ser ditas por ele naquela hora. Eles não podiam suportar. Por isso que ele disse aquelas coisas, aquilo que foi dito no Evangelho segundo São João. Ele fala, muito mais ainda tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas quando vier aquele Consolador, o Espírito da verdade que o Pai enviou, ele vos dirá toda a verdade. Então, através dos apóstolos, a palavra de Deus, ela seria revelada o restante, que ainda não tinha sido revelada até aquele momento, no ministério de Jesus Cristo. Seria a continuação do ministério de Jesus Cristo, por meio de quem? Dos apóstolos, o Espírito Santo de Deus nos apóstolos. Então, quando nós vemos a execução, tudo aquilo que os apóstolos faziam e diziam, como diz o apóstolo Paulo, nós vemos o Espírito Santo em ação. Então, nós podemos ver qual é a interpretação das coisas por meio daquilo que eles faziam, seja por obra, seja por palavra, né? Eles são estabelecedores da igreja. Então, nós vemos isso aqui, ó. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha só. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que poder foi dado aos apóstolos, né, irmão? Irmão Bruno, isso aqui é tremendo. E aí nós vemos essa chave, essa autoridade, porque na verdade o que é uma chave? Vamos colocar essa palavra. Quando Jesus falou para Pedro sobre chave, ele estava dando uma autoridade para Pedro. Autoridade, porque se eu te dou, vamos falar do natural. Irmão, eu estou te dando a chave do meu carro, você tem poder para entrar dentro do meu carro. Uma autoridade. Eu estou te dando uma autoridade, você tem poder para entrar dentro do meu carro. Irmão, eu estou te dando a chave da minha casa, o senhor tem poder para entrar dentro da minha casa. E o que Jesus deu para Pedro? Ele deu a chave do reino. Pedro, você tem poder para entrar no reino. Ou seja, você tem poder para entrar na palavra. E aqui nós vamos ver isso aqui, irmão Sanael, o senhor vai dar sequência, a autoridade apostólica de Pedro, aqui em Atos capítulo 2, ele usou essa chave, ele entrou com autoridade, porque aqui, quando ele fez aquele discurso de aproximadamente uns 15 minutos, e no verso 37, ouvindo eles, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro, e não só a Pedro, e aos demais apóstolos, que faremos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, até então não se ouvia falar nesse batismo, nunca no nome de Jesus, mas aqui Pedro destrancou algo. Ele tinha essa autoridade para dizer, agora o batismo é esse. Vocês querem? Então é esse. Ele estava estabelecendo, né, Ele irmão? estava estabelecendo o batismo correto, exatamente. Ele estava trazendo a base. Por isso que a base da igreja hoje está baseada nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, né? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Então estamos baseados nesta base. A igreja de Jesus Cristo hoje, elas têm que estar baseada, né, nesse fundamento dos apóstolos e dos profetas. Estava sem áudio, irmão? Não, né? Então tá bom. Então estamos baseados sobre esta base, né? Dos apóstolos e dos profetas. Mas assim, a gente vai vendo
vê que o apostolado, né, o que nós estamos tratando agora, eles trazem o fundamento da igreja, né? A função deles é essa, eles estabelecer a igreja, colocando ela em ordem, né? E com isso, esse estabelecimento que eles estão fazendo, estabelecendo ela, automaticamente trazendo a doutrina correta, que é, dentro das escrituras, né? E ali ele estabelece. Aí só mostrou aí já Pedro estabelecendo o batismo, que ele tinha recebido uma ordem direta, ali em Mateus 28:19, uma ordem direta do próprio Senhor Jesus Cristo: ide, batizai, o ide, né? Ide, batizai todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Se eu estiver enganado, os irmãos me corrigem. Logo em seguida, sobre a unção do Espírito Santo, ali pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos me perdoam, porque assim de cabeça não vou lembrar. Mas, então, logo em seguida, quando eles recebem o Espírito Santo ali, Pedro, sob a unção do Espírito Santo, já começa a estabelecer a igreja, que é vamos dizer, o principal de todas as coisas, que é o batismo. Você recebeu o nome do noivo agora, e você está seguro, agora protegido por este nome, por este sangue que foi derramado no Calvário. E recebe o dom do Espírito Santo. E logo em seguida recebendo o dom do Espírito Santo, para arrependimento, aí vem, né, para arrependimento dos seus pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, isso já foi, vamos dizer, já é o apostolado entrando em cena, né? Colocando a coisa em ordem. Mas olha só para o senhor ver, vamos ver. Irmão Sanael, mas assim, olha para você ver, para os irmãos verem isso. Eles perguntaram para Pedro e para os demais apóstolos. Você vê que Pedro falou no nome dos demais apóstolos. Se fosse alguma coisa errada, algum deles ia falar, mas a palavra de Pedro foi em nome dos demais, foi em nome de João, Lucas e todos aqueles que estavam ali. Amém. Mas assim, a gente olhando assim, você já vê que, vamos dizer, este ministério entrando, né? Esse ofício entrando em cena ali, já no livro de Atos. É tão bom a gente ver que é justamente no livro de Atos que a gente vê a ação desse ofício, já entrando, né? Trabalhando ali. Aí eu quero levantar essa questão aqui. Quando Judas entrega Jesus Cristo ali, faz, né? Vende a Jesus Cristo da maneira que vendeu por 30 moedas. 30 moedas. E logo em seguida ele se enforca, ele se suicida e tudo. Eles viram a necessidade de colocar mais um, né? Agora que é tão bom a gente ter um profeta e ser revelado, porque a gente vê que o apostolado, este ofício, não é levantado por homens, né? Não é dado por homens. Nós não vamos nomear o irmão Bruno como um apóstolo. Agora, da agora para frente, eu vi que o senhor tem uma vida reta, ser um pregador, e assim, né? Vamos elogiar ele o máximo que a gente der conta de elogiar. Um doutor nas escrituras. Isso, destacar o máximo das qualidades dele, e no final qualificar ele de apóstolo. E no final qualificar ele como um apóstolo. Não é assim que funciona. Com Deus não. Com Deus não. Porque existe o reconhecimento do homem, mas acima do homem existe o de Deus. E no primeiro capítulo aí, você vai ver os apóstolos se reunindo e fazendo uma votação para colocar o 12º apóstolo, porque eles tinham perdido um. Aí colocou lá José, que era chamado de Barsabás, e Matias, ali no Atos capítulo 1, versículo 23 em diante. Os irmãos podem acompanhar. E aí eles continuam, 24, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido,
para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Segura um pouquinho, irmão Sanael. Olha essa parte aqui. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois. Ou seja, eles escolheram dois e queria que Deus mostrasse qual dos dois. Né? Amém. Aí eles, de princípio, parece que eles partiram corretamente, né? Mas no final, aqui no 26, eles mostram como que eles fizeram a escolha. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. E na Bíblia, o único momento que você vai ver falando o nome de Matias é nesse único aqui. É nesse único versículo, capítulo aqui. Não houve mais Matias, né? Estou enganado? Sobre Matias, né? Só aqui nós escutamos falando sobre Matias. Mas essa aqui foi a ação do homem. E a convocação de Deus? Quem que foi o convocado de fato para assumir aquela vaga que, por sinal, estava aberta ali, né? Por causa de Judas. A gente vai ver lá em Atos 9, capítulo 1, versículo 1 em diante, né? A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Aí, no versículo 4, vamos ver aqui, ó. No 3, estou indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou o resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E assim a gente vai. Então agora, o chamado de Paulo foi diferente do chamado de Matias. Aqui a convocação agora foi diretamente por Deus, como os outros 11 foi também. O próprio Senhor Jesus Cristo que convocou os outros 12 ao apostolado. Então, isso é interessante a gente observar isso, que o ofício apostolado não é o homem que, vamos dizer, se nomeia como um apóstolo, como nenhum dos outros ofícios, né? Nenhum dos cinco são assim. Mas o apostolado, biblicamente, a gente vê isso. Você vê, e tinha que ser no livro de Atos, né? Mostrar isso, que é a ação da igreja, a igreja em ação. Mostrar essa situação, porque mostra a igreja, os 12 discípulos agindo por si próprios, lançando sorte para escolher o próximo apóstolo, e mostra Deus agindo na vida de um homem, até então que era perseguidor daqueles cristãos, mas Deus tinha algo na vida daquele homem para o ministério apostolado, né? Aí, irmão Bruno, faz uma coisa assim, lê para nós Romanos capítulo 1, verso 1. Primeira carta que Paulo manda, já nesse assunto do irmão Sanael. Romanos 1, verso 1. Isso. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Coríntios 1 também.
1 Coríntios, capítulo 1, 1. Nós vamos só até Efésios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes. Vamos lá para Efésios. Aqui também. Gálatas, né? Não, vamos Gálatas. Gálatas, Gálatas. fala isso. Vamos para Gálatas. Vamos até Gálatas e vamos só até Efésios. Vamos para Gálatas 1. Colossenses também fala. Não, Aqui, aí ó. vai até Timóteo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por... Volta só um pouquinho, bem devagarinho esse aí, isso é interessante. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí, irmão Bruno? Baseado no que o irmão Sanael falou, no que o irmão leu. Pois é. Paulo chamado por Jesus Cristo, né? Não por homem algum. O próprio Jesus Cristo se manifestou a ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Então ali foi uma comissão dada direta por Deus. Agora sim, a gente vamos lá em Atos 1, continuando lá, você vê como que eles procederam para fazer a escolha de Matias. Era aqui que eu deveria ter lido antes, os irmãos me perdoam, tá? É necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então ele cria, da maneira que eles criaram, era para ser chamado dentre aqueles que conviveram com eles durante o tempo que Jesus Cristo estava ali. Assim, pela maneira que eles viram naquele momento, ainda não tinha chegado a luz, estava chegando aos poucos, eles achou de agir desta maneira. Então, aqueles que testemunharam e viram, como nós vimos, Jesus Cristo aqui conosco, fazendo as obras que ele estava fazendo. Então vamos escolher um próximo apóstolo no lugar de Judas, para assumir, né, o lugar de Judas, aquele que teve as mesmas experiências que nós temos. Agora você percebeu uma coisa, meus companheiros, que isso foi antes da descida do Espírito Santo? Foi. Será que se fosse depois da descida do Espírito Santo, será que eles iriam tomar essa atitude? Será que o Espírito Santo ia induzir eles a isso? Porque a gente vê o quê? A gente vê que o elemento humano, eles pegaram uma coisa lógica, uma coisa que tinha razão, que tinha motivo para ser feito, porém, Deus não estava sujeito àquilo. Deus já tinha, desde antes da fundação do mundo, Paulo já tinha predestinado, escolhido Paulo para ocupar o lugar. Então, não, na concepção deles, não, tem que ser alguém que teve com Jesus. Mas, para Deus, indifere isso, porque Deus pegou Paulo e disse, não, quem vai cuidar de Paulo sou eu que vou tutelar Paulo, eu que vou ensinar Paulo. Então, a mente humana pensou uma coisa, logicamente pela razão, eles estavam corretos, porém Deus tinha sua maneira soberana de atuar, porque isso é soberania, é a soberania de Deus, quer dizer, ele chamou eles fora daquele requisito que eles pensavam que tinha que ser feito. Amém. A gente vê, você vê, e Paulo, ele cumpriu este ministério apostólico muito bem, que olha as cartas que Paulo mandava para as igrejas, né? E ali ele ia estabelecendo e colocando em ordem, né? Tudo o que ele recebia do Senhor. E Paulo conviveu mais preso do que solto. Isso é interessante a gente salientar isso, porque ele vivia mais encarcerado, escrevendo cartas e mandando para as igrejas, né? E ali os irmãos, como é que fala, estabelecendo aquelas cartas que ele mandava. Então, hoje nós temos as cartas de Paulo,
como nós temos, porque Paulo conviveu esse período todo, né, mais encarcerado, para que hoje a gente pudesse ter essa base dos apóstolos, né, para que a gente pudesse colocar na igreja hoje, para a igreja estar agindo hoje, no nosso tempo agora, exercendo, né, como é que fala? Vendo o estabelecimento dos apóstolos ali até então. Então o apóstolo, ele é um estabelecedor, né? Ele organiza a igreja, ele coloca ela em ordem. A gente vê que Paulo fez isso muito bem, várias vezes ele faz isso, ele colocando a igreja em ordem, chamando a atenção dos irmãos e assim por diante. E aí, irmão Bruno, o que o senhor teria mais para nós acerca desse assunto? Não, por mim é isso mesmo. Paulo é o estabelecedor, né? Os apóstolos são estabelecedores. E o que eu ia ler aquela hora também, o irmão já leu a respeito de Efésios 2:20. Pode ler. A respeito, doutrina dos apóstolos está baseada aí no que, ó, edificados. Ele está falando aqui para a igreja, né? Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Ou seja, tudo está sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Como o apóstolo Paulo dizia, ele não dizia nada mais além do que os profetas disseram. Então, tudo aquilo que ele estava citando era cumprimento das profecias, como ele disse, né, para o rei, eu creio que foi o rei Agripa, que ele estava falando, né? Ele falando, olha, eu não estou, em outras palavras, eu não estou delirando, né? Só estou citando aquilo que os próprios apóstolos, os próprios profetas disseram. Ele, crês tu nos profetas? Ele, por pouco não me convences, né, a me tornar cristão. A ele, seja por pouco ou seja por muito, queriam que todos vocês, né, se tornassem tal como eu sou. Mas isso é muito interessante. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, né, enfatizar isso, nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha, a palavra de Deus, por mais que ela doa, ela é o fundamento. As palavras dos apóstolos se tornaram, elas são a regra para a igreja, né? Ela é o princípio para a igreja, é a palavra de Deus para a igreja. Tanto é que apóstolo significa mensageiro também, ou enviados, né? Então, as palavras do Espírito Santo por meio deles. É isso aí. E olha só, o que o apóstolo faz? A gente está falando negócio de estabelecer. Paulo, aqui, ele estabeleceu na carta a Timóteo, capítulo 3, ele estabeleceu requisitos para um pastor. Isso aqui foi estabelecido. O apostolado colocou, ó, esta é uma palavra fiel. 1 Timóteo capítulo 3, se alguém deseja o episcopado, que é a mesma coisa que pastorado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, teria cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Então, ele estabeleceu o quê? Requisitos para pastor. Neófito não convertido, né? E aqui, ele estabeleceu o quê? Requisitos... Novo convertido. Novo convertido. E aqui, você pega o pastor, agora
o diácono, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em pura consciência, e também sejam em primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então você vê que isso aqui era estabelecimento. Então se nós vamos estabelecer pastores aqui, então o requisito é esse. Saiu fora disso aqui, O gabarito era esse aí. exatamente. Agora isso aqui é apostólico. Outra É um ação. estabelecimento apostólico, né? E ele faz isso demais, né? Ele Não. estabelece a mulher dentro da igreja. Ele Exatamente. estabelece, e assim vai indo, né? Se a gente for falar de tudo que ele coloca em ordem, a gente vai ter que ler as cartas dele tudo. Mas achei interessante aqui no livro de Coríntios. O senhor terminou? Não, aí o que eu queria mostrar a respeito de Tito. Não sei se o senhor está fácil aí, do senhor achar o Tito. Só para mim encerrar essa parte do apostolado, porque quando ele fala com Tito, Tito capítulo 1, verso 5, Tá aqui já. olha aqui o que ele mostra. Por esta causa te deixei em Creta, falando para Tito, para que pusesses em boa ordem, ou seja, pôr as coisas em ordem, vamos frisar isso, estabelecer, porque, irmãos, a gente tem que entender uma coisa, Deus é um Deus ordeiro, Deus não é um Deus bagunçado, né, irmão Bruno, né, irmão Sanael, Deus é um Deus ordeiro. Então ele estabeleceu a sua igreja, e essa igreja tinha que ter uma ordem. Por isso que isso aqui é chamado, se nós podemos chamar isso aqui de ordem da igreja. Isso aqui é uma ordem da igreja, uma ordem para a igreja, uma ordem da igreja. E aí vamos lá, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, que é a mesma coisa de pastor, né? De obreiro, como já te mandei. E aí ele volta a dizer, falando para eles, novamente, ó o requisito, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra. Isso aqui é tremendo, que é conforme a doutrina. Viu aqui? Olha o requisito aqui. Aqui parece que Paulo foi um pouco mais além do que o Timóteo. Retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, vai estabelecer pastores, Tito, mas você vai ter que observar esses critérios. Eles têm que ter esses critérios, tem que observar se eles têm esses critérios aqui, porque isso aqui é fundamental. Amém. E ele faz isso, né, várias vezes. Eu estou vendo aqui 1 Coríntios, no primeiro capítulo aí, ele também colocando em ordem ali. O que me chamou a atenção foi isso aqui, ó, no versículo 12 do primeiro capítulo. Vamos começar nós aqui. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Quer dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. Tem uns lá falando, eu sou de Paulo. A gente, olha só para você ver, ele coloca em ordem essa questão aqui, eu sou de Paulo. Aí outro, não, eu sou do Isaías. Aí outros vão falar, não, sou do Joaquim Gonçalves. Não, eu sou do, né? Assim a gente vai vendo. Mas, e aí? Paulo continuou, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí ele vem no 13 aqui e fala assim, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por você? Fui eu que morri por você? Você está me falando que você é de mim, você é meu? Fostes vós batizados em nome de Paulo?
E coisa boa, né? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas, além desse não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, e o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E assim vai. Então você vê, ele vendo que Coríntios ali estava, né, com uma confusão ali, querendo trazer trazendo uma divisão, mas eles estavam confundindo só isso aqui, ó, no 13, falando, está Cristo dividido? No 12, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, ele fala negativo, então eu vou colocar isso em ordem. Cefas, né? Isso, Cefas. Então vou colocar isso em ordem. E ele vem e coloca em ordem. E eu acho bom que o jeito que ele coloca em ordem, ele faz um questionamento: é Cristo dividido? É o primeiro questionamento dele. Não, e olha aqui, irmão, primeiro chamou eles de carnais, né? Vocês estão tudo carnais, né? Porventura não sois carnais? Isso. Ou seja, vocês estão agindo pela carne, vocês estão agindo pela razão. Vocês e ele não mostra que que entender a por esse inteligência, lado. aí logo em seguida ele mostra que a inteligência para Deus, essa inteligência Não, humana, não é nada. Agora, ó o verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém. Quer dizer, aí nós vamos lá para Gálatas, irmão Bruno, irmão Sanael. Ainda que um anjo do céu venha e vos anuncie outro evangelho além desse, é falso. E se eu pregar também outra coisa além do que vos tenho anunciado, é falso. Por quê? Porque ninguém pode pôr fundamento. Então, qual que era o objetivo dos apóstolos? Era estabelecer a doutrina, que essa doutrina era a doutrina que o Espírito Santo quis que a igreja fosse estabelecida. E ele fala aqui, ó, no 20, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, em outras palavras, a sabedoria do mundo não é nada perante o que Deus está revelando. E é uma loucura mesmo, mediante o que Deus revela, né? Você vê que na ciência, na inteligência do mundo, um paralítico voltar a andar, a única resposta que ele tem para um paralítico é uma cadeira de roda. Você vai ser um cadeirante pelo resto da sua vida. Essa é a resposta da ciência. Agora, para Deus não. Levanta-te e anda. Essa é a resposta de Deus, que é uma loucura. Com essas duas palavras você vai pôr esse homem de pé, mas se essa palavra está saindo da boca de Deus, ou da boca de um homem de Deus enviado de Deus, é loucura para o mundo, para a ciência até então, mas é uma verdade pura, né? Uma verdade incontestável. E vai aqui, irmão Bruno, só para a gente, o senhor colocar para nós aqui, já que nós estamos falando um pouquinho de Paulo, mas vamos voltar em Atos aqui, Atos 2:42, se o senhor tiver, isso, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então eles perseveravam. O que o senhor fala disso aí, sobre isso aí? Perseverar na doutrina.
É isso. Perseverar na doutrina dos apóstolos. O Espírito Santo, né, que foi enviado de Deus por meio dos apóstolos para estabelecerem a igreja, né? É isso aí. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, quer dizer, que se eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, nós temos que entender que eles estavam perseverando na doutrina do Espírito Santo, porque quem inspirou os apóstolos, quem inspirava os apóstolos para falar isso, era o Espírito Santo. Então, isso aí é tremendo. Por isso que Paulo teve a ousadia de dizer isso aqui, voltando aqui aos Efésios capítulo 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que coisa, hein? E ele colocou primeiro os apóstolos, depois ele colocou os profetas. Por quê? De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, ou seja, você quer uma igreja que ela não caia o quê? Não é uma igreja que não caia fisicamente, que seja uma igreja que desmorona, vamos dizer assim, mas não é isso. Mas o que é o fundamento hoje, se a gente for analisar isso? O que é um fundamento? É o alicerce, é a estrutura. Então, o que ele estava mostrando com isso? Uma igreja firme na palavra, que não caia em doutrina errada, não caia em credo, não caia em dogma, não caia, vamos dizer assim, abrindo as portas para que o mundo entre dentro dela, mas uma igreja firme, uma igreja sólida, fundamentada. Que coisa maravilhosa isso aqui, ó. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso aqui, a igreja do Deus vivo, a verdadeira igreja de Deus. Por isso que nós vamos voltar lá e ver por que aqueles irmãos cristãos, eles deram as suas vidas para, vamos dizer assim, para servir de espetáculo para aquela plateia que ia lá naqueles coliseus ver leões rasgar cristãos, rasgar pessoas, né? Não chamava eles nem de cristão, vão ver leões comendo gente, ver fogueira queimando gente, queimando aqueles cristãos. E por que eles iam para lá? Porque eles estavam nisso, eles estavam fundamentados, eles estavam alicerçados, eles sabiam, como disse Paulo, eu sei quem tenho crido. Então eles sabiam disso. Então a doutrina apostólica, ela dá um fundamento, ela dá um alicerce, que a pessoa não é movida de lá para cá, não é o problema, não é a dificuldade, não é o intempere que vai jogar ela lá para o outro lado, vai deixar ela de servir a Jesus. Eu não sei se o senhor tem mais alguma coisa, irmão Sanael, irmão Bruno, se está tudo certo aqui. Então nós vamos ouvir mais um hino, né? Pelos olhos da fé. Me parece que é um grupo de irmãs que cantam. Pelos olhos da fé. Mostram que meu Jesus em breve ele vem, vestido de branco, cercado de anjos e arcanjos também. O tempo comprova no sol, nas estrelas, na lua e no céu. Está às portas o Filho de Deus. Pelos olhos da fé eu vejo esta igreja da terra
vejo este povo cantando e subindo, Cristo Jesus em glória surgindo, pelos olhos da fé. Talvez ainda hoje, quem sabe, os portais do céu se abrirão e o noivo tão lindo, olhar reluzindo, aparecerá. A igreja adornada irá se encontrar com o Filho de Deus, deixando este mundo por uma morada eterna no céu. Pelos olhos da fé eu vejo esta igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé contemplo os salvos em Jerusalém. Pelos olhos da fé eu vejo este povo cantando e subindo, Cristo Jesus em glória surgindo. Pelos olhos da fé, igreja desperta, a qualquer momento o Senhor voltará. Será num segundo que em trevas o mundo então ficará, em busca de um povo que sempre pregava a mensagem da cruz. Um povo humilde que o mundo deixou, foi morar com Jesus. Pelos olhos da fé eu vejo esta igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé contemplo os salvos em Jerusalém. Pelos olhos da fé eu vejo este povo cantando e subindo, Cristo Jesus em glória surgindo. Pelos olhos da fé, pelos olhos da fé eu vejo este povo cantando e subindo, Cristo Jesus em glória surgindo. Pelos olhos da fé. Em Lucas, que o senhor leu. Aleluia! Cantaram para nós um grupo de irmãs pelos olhos da fé. Que maravilha, né? Pelos olhos da fé, não pelos olhos naturais, mas nós temos que fazer como Paulo disse, nós andamos por fé e não por vista. E nós estamos aí dando continuidade, né? Vamos dar continuidade já, caminhando para o encerramento sobre o nosso assunto apóstolo. E agora nós vamos entrar num ponto um pouquinho contundente, que se existem os verdadeiros apóstolos, é logicamente que existem também os falsos apóstolos. Nós falamos sobre verdadeiros pastores, falsos pastores, verdadeiros mestres, falsos mestres, e agora nós vamos mostrar alguma coisa também. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, o que Paulo vai mostrar, aliás, segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13, o que Paulo vai nos falar a respeito disso?
porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, eles não vão falar que eles não são verdadeiros. Então eles vão falar que eles são de Cristo. Porém, as suas obras, as suas doutrinas vão identificar se eles são de Deus ou não. Primeiro ponto de identificar um apóstolo, se ele é de Deus ou não. A sua doutrina é baseada no fundamento dos apóstolos e dos profetas? Ele fala a mesma linguagem de Paulo? Ele fala a mesma linguagem de Pedro? Então nós vamos partir por esse lado. Se ele não falar, então a coisa já está errada. Porque Paulo chegou a dizer: se eu mesmo, um anjo, vos anunciar outro evangelho além desse, é anátema. Então, quem é o homem para poder colocar alguma coisa? O que o senhor fala disso, irmão Sanael? Sobre falsos apóstolos. Sim, vendo o irmão falando aí, você vê que Paulo, a comissão de Paulo para o trabalho ali apostólico, foi dado direto de Deus, né? Confirmando isso que o irmão acabou de falar, foi de Deus. Ele fala aqui em Coríntios 2, ele fala isso. Esse aqui é um fundamento, vamos dizer, o principal do que se diz ser apóstolo. Não falo Coríntios 2:4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Então não era da parte dele mesmo, né? Mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então está tudo, ele está firmado no que o Espírito Santo lhe dava. A atitude do apóstolo, os atos dele, né, o que ele vai demonstrar em vida vivida e a sua obra vai mostrar, é aquilo que Deus, é a mensagem de Deus, em outras palavras. É o que Deus quer passar para a igreja. A ordem que ele coloca dentro da igreja, se ele fala para o evangelista, se ele fala para o pastor, para o mestre, ou para a mulher, porque existe até situações que ele fala que, denominações, igrejas, que falam que que Paulo era machista. Quanto ele coloca a ordem até nas mulheres, né? Trazendo ordem até nisso. E chama Paulo de machista, e que já é ultrapassado as escrituras dele para o tempo nosso atual. Mas ele estava fazendo a sua função ali, né? Estabelecendo a igreja e trazendo ordem para a igreja. E nós estamos firmados nisso. Contrário a isso, é falso. É muito simples definir isso. Agora, se um se denomina apóstolo aí, e não consegue seguir o que Paulo falou, Paulo mesmo falou: se vier um anjo dos céus que pregue outro evangelho além do que eu tenho pregado, seja anátema. Então tá aqui, nesse ponto a gente já define, já está definido. Aquele que está contra as escrituras, aquele que nós temos aqui, que já foi provado e está em nossas mãos, é um falso. E as obras deles também vão mostrar isso, né? E tem um detalhe: quem que chamou eles? Isso. Vamos partir por esse princípio. Será que foi Deus? Porque Deus não é um Deus de confusão. Não é. Então, se ele chamou eles e ele está falando está fazendo uma coisa, está falando uma coisa que é contrária ao que os outros apóstolos que foram chamados diretamente por Deus falaram, tem alguma coisa errada. Isso, um homem de Deus, porque Deus, igual o senhor falou, está Deus dividido? Está Cristo dividido? Paulo fala isso, Paulo né? falou isso. Você vê, no primeiro capítulo aqui do mesmo livro de Coríntios, você vê, um homem de Deus falou isso: não precisa crer em mim, mas crer nas obras, pois elas testificam do que eu falo. Paulo também mostra
ele conduz o povo a olhar as suas obras. As suas obras testificavam do que ele estava pregando. A igreja estabelecida, vivendo as escrituras, o que ele estava entregando, mostrava o seu apostolado. A mesma coisa, a igreja vai mostrar o apostolado, né, daquela pessoa, se está certo. Mas é claro, vai existir isso, vai ter igreja que vai reconhecer sim o apostolado daquele pastor, que está criando o apostolado daquele homem, que está entregando a sua mensagem ali, né, entregando a sua doutrina ali. Mas a doutrina dele está embasado na Bíblia? Não quer dizer que a igreja o reconheceu como um apóstolo, que ele é um apóstolo. Ele é apóstolo só para a igreja, então, só para aquela igreja que o reconheceu. Paulo também fala isso em Gálatas 1:1, não sou para Coríntios eles. 9. 1 Coríntios 9. 9:2 e Gálatas 1:1 também está falando Ele lá. fala isso. Isso. Nessas duas escrituras. Se não sou para eles, mas sou para vós, apóstolos. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Mas a minha segurança, agora aqui a gente vai falar de segurança. A minha segurança de crer num apostolado é aquele apostolado que está baseado biblicamente. Ele está seguindo biblicamente esse ofício, então eu estou tranquilo com ele. Automaticamente eu sei que o seu apostolado ali vai me levar aonde eu quero chegar, que é na transformação, e assim por diante, né? Na transformação do meu corpo, assim por diante. Eu me perdi aqui, os irmãos me perdoam. E as obras, irmão Sanael, as obras do apóstolo, elas caracterizam ele como apóstolo. Isso. Então não é ele falando, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, as obras dele isso aí que caracterizam. Que agora que eu levanto esse ponto para os irmãos também. Como as obras deste apóstolo vai mostrar mesmo o seu apostolado, o do falso do mesmo jeito. Porque se o que se denomina um apóstolo chega dentro da igreja dele, a igreja dele está toda desordenada, biblicamente, já mostra que ele não está sendo um verdadeiro apóstolo. Qual que é o fundamento? Está fora do fundamento. Isso, o nosso gabarito como apóstolo é Paulo. Em outras palavras, Paulo, Pedro. Isso, são esses. Mas vamos dizer, Paulo é o principal. Escreveu praticamente o Novo Testamento. Justamente, e ele recebeu não de homem algum. Vamos dizer assim, eu não andei com Jesus Cristo, eu não estava com ele vendo as obras dele, eu não fui testemunha das obras dele, mas pelo Espírito Santo ele me revelou tudo. Você entendeu? Mas ele foi testemunha, né? Ocular de Jesus Cristo. Ele viu a Jesus Cristo, né? Isso. Ele não foi testemunha ocular dele, né? Ele não foi testemunha, ele foi testemunha ocular dele, né? Ele viu Jesus Cristo após a ressurreição, né? Ah, sim. Exato. Mas não colocação. Ele ali, né, trabalhando. Ele não andou fisicamente com Jesus. Justamente. Né? Bom, Bruno. Mas ele, vamos dizer assim, pelo Espírito, ele viu as mesmas coisas, ele batizou do mesmo jeito que os apóstolos estavam batizando. Então, assim, as obras dele mostrou que ele de fato era um apóstolo. Ele foi chamado diretamente por Deus para aquele ofício. Então, automaticamente a gente vê que ele sim, de fato, era um verdadeiro apóstolo. Ao contrário do que ele pregou, um pregador nosso, um grande pregador que nós temos, ele fala assim, ele pergunta, os de Paulo estão lá? Se os de Paulo estão lá, automaticamente, os meus convertidos estarão também, porque eu preguei o que Paulo pregou. O que Paulo entregou, se os de Paulo estão lá, então os meus convertidos também estarão lá, porque eu preguei a mesma mensagem que Paulo pregou. Então a gente fica firmados, confiados nisso. A nossa segurança é essa daqui. Fora disso é o falso. Exato. E aí vem aquilo, as obras,
que Jesus falou quando ele estava falando a respeito do falso e do verdadeiro. Ele disse, pelos frutos se conhece a árvore. Tudo a gente olha fruto. Então o que é o fruto? É uma obra, né, irmão Bruno? Fruto é uma obra. Aquela, vamos dizer assim, aquela árvore frutífera, ela produz. Então é uma obra, né, que ela está fazendo ali. Então, qual que é a característica do verdadeiro, qual que é a característica do falso? É justamente as suas obras. É fácil de identificar. Aí nós vamos aqui, aí o senhor entra aqui, irmão Bruno, vamos para o Apocalipse 2:2. Eu quero que o senhor faça um comentário sobre isso. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E aí? Puseste à prova aqueles que dizem. O que o senhor fala disso? Será que prova seria essa? Eu não sei que prova seria essa, mas eu sei que o apóstolo Paulo fala aqui na primeira carta aos Coríntios, ele fala assim, capítulo 2, do versículo 10, ele fala aqui, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele estava falando, né, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e assim por diante. Porque qual dos homens sabe a coisa do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. É isso daí. Eles tinham o Espírito, né? Os verdadeiros. E os que eram os falsos, logicamente, eles não estariam na mesma base, na mesma linha de raciocínio ali dos apóstolos, raciocínio este que Deus dava para eles, né? Se a gente fosse ver pela base humana, pelos raciocínios humanos, às vezes a pessoa não iria concordar, né? Mas quem tem o Espírito de Deus iria ver que aquilo foi dado por Deus. Como o apóstolo São João também diz, que vocês não necessitam que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós vos ensina tudo, né? Mas claramente que ele diz isso, reconhecendo também o que Deus coloca na igreja, para ensinar a igreja, né? Então, o Espírito Santo dentro das pessoas iria reconhecer o ensino verdadeiro daqueles que verdadeiramente têm o Espírito Santo. As palavras do Espírito Santo seriam reconhecidas pelos cristãos. E aí, através disso, através dessas palavras, eles seriam conhecidos, os verdadeiros, né? E o apóstolo Paulo fala aqui em Apocalipse 2:2, que o senhor estava falando, como que iria colocar em prova, né? Não colocando assim uma interpretação, mas assim uma maneira assim razoável, né? Vamos dizer assim, a maneira de ver. Eu acredito que eles olhavam justamente isso, se aquele apóstolo estava de igual maneira pregando o que Paulo e os demais, Pedro e os demais apóstolos estavam pregando, estavam ensinando. Eu penso que essa prova era essa, uma das provas, né? O irmão definiu tudo, essa escritura que o irmão falou. Tremenda escritura. Aqui vamos dizer, está definido.
Aqui, pra você ver, Atos dos Apóstolos. Aqui, no caso aqui, não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo. Os apóstolos. Nos apóstolos. Aqui, por isso que o livro de Atos é a atitude do Espírito Santo dentro da igreja, no homem ali, e trazendo a revelação para eles. Fora disso, tem alguma coisa errada, né? Isso é o que eu iria dizer. Em Gálatas, né, ele fala que mesmo que se nós mesmos vos anunciarmos, ou um anjo do céu vos anunciar um evangelho que vá além do que nós temos vos ensinado, que seja maldito, né, que seja anátema. É isso. Então a gente vê que, como o irmão mostrou, está definido. Então o falso ele não tem o Espírito Santo. Ele tem a sua mentalidade, a sua doutrina que ele mesmo criou para si e está apresentando à igreja. A igreja vai reconhecer ele? Sim, ele está se apresentando como um apóstolo. Automaticamente aqueles que o seguem vai o ter como um apóstolo, mas um apóstolo das suas próprias ideias, da sua própria ideologia. E com isso que ele tem, ele coloca a sua igreja em ordem, mas naquilo que ele mesmo criou. Mas no que Deus deu para os verdadeiros mesmo, aí é diferente. Aí a gente entra no livro de Atos e vai ver a atitude do Espírito Santo dentro da igreja, pondo esses apóstolos para agir. Aí você vê um que se diz apóstolo e nega o batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Automaticamente você vai ver que ele está, diante da palavra, ele está desqualificado. Ele não é, né, um que traz, ele tá, na verdade ele está trazendo desordem, ele está trazendo uma bagunça para dentro ali, no meio daquele povo que ele está ensinando. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, está baseado nas Escrituras, baseado no que tem aqui, automaticamente ele vai trazer ordem para a igreja, como um verdadeiro apóstolo traz. E aí, irmão Bruno? Então, a respeito desse ponto aí que o irmão está falando, de organizar por meio de seus próprios pensamentos, né, e não pela doutrina dos apóstolos, que a gente vê aqui que é interessante, o Jesus Cristo, aqui em São Mateus 25, ele fala da parábola das 10 virgens, né? Aí, se a gente for ver, ele fala que 5 delas eram prudentes, ou seja, elas eram sábias, elas aplicavam a sabedoria. Prudentes, é claro que aqui está falando, fazendo uma parábola ao reino dos céus, né? Que, então o reino dos céus será semelhante. Se ela está falando aqui que ela é prudente, é uma prudência divina, claro, né? E as outras são loucas. Ou seja, elas não estão seguindo essa prudência, né? Ou seja, a gente tem 2 grupos de pessoas aqui. Uma está sendo organizada aqui com seus próprios pensamentos, as loucas. As outras estão na palavra de Deus. Né? Que diferença que isso faz, né? O irmão Brano, até nos selos, ele fala a respeito disso, mas a respeito desse ponto aqui é interessante nós vermos, né? Prudência e loucura aqui. Tudo vem converger em cima disso aqui. Efésios 2:20. Tudo. O apóstolo, a igreja apostólica, porque nós temos que olhar dessa seguinte forma: a igreja apostólica, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, ela só pode se dizer que ela é uma igreja apostólica, que ela é uma igreja pentecostal, se ela tem realmente os princípios do Pentecostes. Nós somos uma igreja pentecostal. Quais foram os princípios do Pentecostes? Primeiro, ser cheio do Espírito Santo, primeiro requisito. Depois, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso aí seria um dos primeiros requisitos. Então,
a gente olha e vê a preocupação do apóstolo. A preocupação do apóstolo não é só chegar e estabelecer, mas também é combater o falso. Concorda? Então assim, ele é mostrar, porque uma vez que ele mostra a verdade, então quando vem alguma coisa que não bate com aquilo que está nas escrituras, ou aquilo que foi ensinado, automaticamente ele já discerne aquilo e diz assim, olha, isso aqui não. Isso também é autoridade apostólica. Aqui não entra isso não. Né? Onde ele vai arrumar muita... vai ser muito atacado, né? Não, ele vai ser censurado, né? Porque às vezes a pessoa tem uma visão assim, né? Aquela coisa mirabolosa e aquela coisa. Aí... Vamos dizer que a censura, esses ataques, é um dos sinais de que ele... Vindicação apostólica. É uma vindicação. Agora, também. A preocupação do verdadeiro apóstolo é o quê? É ficar com aquilo que Deus estabeleceu. Porque não foi ele que estabeleceu. Ele estabeleceu pelo Espírito Santo. A gente tem que entender isso. É o homem que foi usado. Então, quando Pedro, na sua autoridade apostólica, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo não saiu de um homem letrado. Aquilo saiu do Espírito Santo da boca de Pedro. Então, aquilo ficou estabelecido. Acabou. Não tem quem pode falar que aquilo, mas aquilo foi só para aquele tempo. Não, todos que estão longe, todos aqueles a quanto Deus nosso Senhor chamar. Ele jogou aquilo para todo o tempo, para todas as eras da igreja. Então, eu ver que quando Jesus dá a ordem lá em São Mateus 28, 19, ele poderia ter já falado logo ali: vocês vão batizar em meu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia ter feito isso. Mas não, ele tinha dado a chave do reino dos céus para Pedro, e ele ia mostrar a ação do Espírito Santo dentro da igreja. O Espírito Santo revelando, mostrando a base, né, vamos dizer, o alicerce que ele estava fazendo para a igreja, que é da revelação: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, ali em São Mateus 16. Então, ele poderia ter feito, mas ele não fez, que ele ia, como se dizer, estabelecer a igreja em cima desta rocha, que é a revelação. Aí onde ele deixa Pedro trazer essa grande revelação. Então, aí você vê que é uma obra de Deus, né? Aí muitos falam: Pedro errou, Pedro errou, Pedro errou. Eu fico com a fala de Jesus Cristo: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pedro não errou. Não foi Pedro que falou. A Foi boca de Pedro foi usada. Tanto que cada um entendia na sua própria língua. Isso. Ali Pedro falou para cretense, para muita gente lá de diversas cidades. Isso. Então foi Pedro, um homem letrado, ignorante, que falou? As línguas Ele estava cheio do quê? Do Espírito Santo. Ué. Então não foi um erro. Foi Deus mostrando que ele estava edificando a sua igreja sobre esta rocha. Pronto. E pronto, aqui, o irmão Bruno, ele citou isso no início, irmão Sanael. João 16: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas olha o 13 de São João 16: mas quando vier aquele Espírito da verdade. O que era esse Espírito da verdade? Não era o Espírito Santo? Se não for o Espírito Santo, então eu não sei o que é o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Isso aqui que eu achei tremendo. Por quê? Não falará de si mesmo. Então o homem falou de si mesmo, Pedro falou de si mesmo, Paulo falou de si mesmo. Então, se a gente for analisar essas coisas, a gente fica temeroso. Porque que não falará de si mesmo, mas em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, ou seja, o Espírito Santo não poderia dar uma ordem contraditória de Jesus. Aí Jesus dá uma ordem, aí veio o próprio Jesus na forma de Espírito Santo e dá uma ordem contrária a dele.
E se fosse assim, nesse momento, eles cheios do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo ia falar, apontar Mateus 28:19. Ó, o batismo é aquele lá. Ele apontaria. Naquele momento a gente tem que ter esse entendimento. Naquele momento não era a sabedoria do homem. Naquele momento não era o homem Pedro falando. Era o ofício apostólico sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Ele colocando a igreja em ordem, trazendo o batismo, o verdadeiro batismo, que é em nome do nosso Senhor. Quase falei Mateus, Mateus 28:19, em nome dos, em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Pronto. Então, foi o Espírito Santo, todo o tempo é o Espírito Santo. Todo o tempo é ele. A Bíblia falando. Bíblia é o Espírito Santo. Então, a gente já vê que fora disso é falso, mas dentro disso é verdadeiro. Na verdade, o irmão Bruno vai concordar com isso. Na verdade, o que acontece? Se a gente for pegar toda a Bíblia Sagrada, você vê que não há contradição. Né, irmão Bruno? O senhor vê alguma contradição entre um e outro? A participação de um evangelista, um Alexandre Carvalho, Deus abençoe, companheiro. Ele fala assim: Paulo corrigiu Pedro e ele era verdadeiro. Imagina o falso. É a se pensar. Verdade. Né? O senhor tem essa escritura disso aí? Tem, irmão Bruno? A hora que Pedro corrige a Paulo, não sei se é Atos 15, não, é sobre a circuncisão. Acho essa escritura aí. Você podia ter mandado a escritura, irmão Alexandre, ficava mais fácil, mas Deus te abençoe, companheiro. Enquanto isso, nós vamos analisar isso, irmãos. A questão disso, Gálatas 2. a gente pensar o que é o homem, o que é o homem falando e o que é Deus falando no homem. Achou aí, irmão Bruno? Se o senhor achou, pode ler. Faça favor para nós. Gálatas 2, aqui ó. E chegando Pedro a Antioquia, isso aqui é Paulo falando, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia e bebia, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus que dissimulavam com ele, de maneira que, e outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a palavra, a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aí conclui, né? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí o senhor vê, ele é tremendo demais isso. Ele entra dentro da igreja de Pedro, coloca em ordem, e Pedro, vendo o ofício, né, aceita, né, ele colocar a igreja dele em ordem, aceita aquela palavra ali. Então,
Pedro sendo um verdadeiro, como o irmão disse, ele era um verdadeiro. Aí vem Paulo, entra dentro da sua igreja e ainda coloca mais em ordem ainda. Você vê que é a ação de Deus o tempo inteiro. Eu ia mostrar um negócio aqui, mas aqui, perdi. irmão, se você analisar aqui, porque o irmão leu em Gálatas, né? Mas olha aqui para você ver em Atos 15, como eu falei aqui, ó. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: homens e irmãos, bem sabais que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvessem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Paulo falando com Pedro. Havendo grande contenda, levantou Pedro, falou. E Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo assim também como a nós. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígio Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então, quer dizer, Pedro estava falando que ele era voltar aqui um pouquinho. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: homens e irmãos, bem saibais que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós. Mas quem que era o escolhido aqui? Era Paulo, a luz dos gentios. Então você vê aqui que o humano, irmão, é diferente. O humano é uma coisa. Agora, Paulo e Pedro tiveram algumas coisinhas assim, vamos dizer? Tiveram. Mas na doutrina não. Você vê que o que ele aí corrigiu... que a gente tem que entender isso, irmão. Porque a gente vai ver que... Eu posso gostar, vamos um exemplo, né? Eu posso gostar de pamonha de sal. O senhor pode gostar de pamonha de doce. Irmão Bruno pode gostar de pamonha a moda. Mas tem uma coisa, na doutrina nós temos que estar junto. Gosto é diferente. Agora, na doutrina, na palavra, nós temos que falar uma língua só. Concorda comigo? Nós temos que falar o que está na Bíblia. Gosto é gosto. Às vezes, não, eu gosto da cor azul. Não, a cor para mim tem que ser verde. O Moçanael fala: não, eu gosto da cor vermelha. Tudo bem, é gosto. Nós podemos discutir acerca de gosto. Não, a cor azul é assim, a cor vermelha é melhor por causa disso. Mas na doutrina, não. Então a gente tem que analisar isso. O ponto-chave que nós queremos mostrar isso para os nossos irmãos que estão acompanhando nós pela internet é isso: que Pedro, Paulo, os demais apóstolos falaram a mesma língua, porque ambos foram cheios do mesmo Espírito Santo. Não é porque houve contenda que significa que não, aquilo ali foi uma coisinha ali que Paulo pôs ali e acabou. Isso. Não, e aqui só... E não diminuiu a Pedro em nada. A gente vai ver aqui, o Pedro, Paulo só mostrou a ação da graça. O centro, irmão. Paulo mostrou o centro para Pedro. A ação da graça. Vocês estão vivendo pela lei ainda. Vocês estão mexendo com circuncisão. Com circuncisão. Vocês estão na lei ainda. Nós passou dela. Nós estamos na graça. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Ele está mostrando, vocês estão olhando para a lei ainda. Já veio e passou pela lei. É claro que agora ela é potencializada, essa lei, né? Mas ele mostrando, agora nós temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ele mostrou, vocês ainda querendo viver pela lei nenhuma carne será justificada. Agora nós estamos em Jesus Cristo, né? E assim ele vai continuar. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se tornou a edificar aquilo que destruiu. Constituo-me a mim mesmo
constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Pronto, definiu. Vocês para de olhar para a lei e vamos olhar para aquele que morreu por nós, pagando os nossos pecados. Porque se for pela lei, nós não vamos alcançar, mas em Cristo Jesus nós alcançaremos. Não olhe para a lei, Pedro. Vou só te mostrar essa nova visão, vou te mostrar algo a mais. Não leve a igreja por este caminho da lei. Que nem você vai suportar, Pedro. Isso, não é? E justamente, a ordem que ele colocou só foi essa. E Pedro, vendo isso, ele ia contender isso, se era uma verdade, uma realidade que estava acontecendo. Não, realmente, é isso mesmo, Paulo. Então, está tudo certo, está tudo acertado. Acabou. Mas eles nunca tiveram divergência doutrinária. Não, de batismo, de ceia, de lavar-pés, de ordem da igreja. Sim, eles nunca tiveram. Foi uma coisinha. Irmão, isso aqui a gente vê o seguinte: foi situações que Deus permitiu para ele mostrar o que é a graça, para ele mostrar o que é, assim por diante, qual que é a sua ação, o que ele quer fazer para a igreja. Então deixou certas situações acontecer para que ele mostrasse, né, o que ele é. Ele mesmo fala para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. É na fraqueza do homem, é na sua fraqueza, é na sua falha, é na hora que você é fraco, que você não tem nada para oferecer, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É ali onde eu demonstro o meu poder. E aí a gente vê a questão da autoridade apostólica, né? De mostrando justamente isso. Ele não se fazendo grande, só que ele dizia assim, na linguagem dele, né? Nada há de bom em mim senão do Senhor. O Senhor, quer dizer, o que eu tenho é o Senhor que me deu. Ele não se fazia grande, ele não se mostrava grande, pelo contrário, ele dizia assim: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja do Deus vivo. Olha só, hein? O homem que, na verdade, escreveu o Novo Testamento, foi um grande apóstolo, e dizia: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja do Deus vivo. Não, Paulo, você não perseguiu, quem perseguiu foi Saulo. Não foi Paulo? Não, Paulo, você não perseguiu, você não fez isso, Paulo. Quem perseguiu foi Saulo. Saulo morreu, você não fez nada. Vamos dizer, se eu estou colocando essas palavras por minha conta, mas aí os irmãos já entenderam. Mas eu creio, irmãos, que foi muito bem aproveitado o nosso tempo. E tem participação aí, não tem, irmão Sanael? O senhor quer ler essas participações para nós, vamos, por favor? Aqui, os que participaram com a gente no chat. O irmão Mauro Sérgio, Mauro e família, o Senhor é a força da nossa vida. Ele deixa aqui essa mensagem. O irmão Marinalva Santana, ela pede oração, vida, espere, ela pede oração. O pastor João Batista Camargo também deixa seu boa noite com Jesus. Deus abençoe o pastor João Batista Camargo. Boa noite com Jesus Cristo. O Senhor é a força da nossa vida e que Ele venha abençoar cada um de nós nessa noite. Irmã Marilda Batista, a irmã Ana Lídia também, irmão Derson e família em Roselândia. Está ali o irmão Pedro Gabriel, a irmã Giovana também. Deixa seu boa noite com Jesus Cristo, amados irmãos. Deus te abençoe, irmão Derson, toda a família. Irmão José Almeida, boa noite com Jesus. Ele é irmão Beto, na verdade, de Itabuna, Bahia. Deus te abençoe, irmão Beto. Irmão Joadir Pereira, de Paraty, Rio de Janeiro. A irmã Lourdes Alves também está nos acompanhando. O Senhor é a força da nossa vida. O irmão Maurício, a irmã Ana Rita, em Roselândia, também deixando seu boa noite com Jesus. Irmão Joadir Aguiar, Deus tenha misericórdia de nós, pois estamos no fim. É verdade, irmão, mas Deus está tendo misericórdia de nós, está revelando tudo aquilo que nós precisamos para chegar naquele lugar qual nós tanto almejamos. Irmã Ana Cristina, irmão João Carlos em Roselândia, Deus abençoe os irmãos. A irmã Lidiane Oliveira, irmão Alexandre Carvalho, irmã Lidiane Oliveira Carvalho, também deixando aqui seu
sua participação. Boa noite com Jesus, irmão David Lima e família. Deus te abençoe, irmão David. A irmã, aqui está escrito irmã Nega e família. Deus abençoe a irmã, né? A irmã Nega. A irmã Maria de Fátima, ela que é de Ampere, Paraná. Irmão Roberto de Andrade, ela deixa seu boa noite com Jesus. Ele que é ali da Argentina. Deus te abençoe, irmão Roberto. Irmão Paulo Ivo da Silva, também deixando sua participação. Valdecir de Paula Carvalho e a irmã Maria da Glória, de Santana do Sirindó. Santa Rita do Sapucaí. Nada a ver que eu falei, irmão, vocês me perdoa. Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Deus abençoe. Irmão Alexandre Carvalho também deixou sua participação aqui. Deixa aqui seu boa noite. Trio abençoado. Amém, irmão. Amém, que Deus abençoe o senhor. Irmão Gênesis Ricardo também está acompanhando. Irmão Gênesis, irmã Márcia, irmã Rafaela, irmã Maria Alice, está tudo acompanhando ali. Esse aqui eu conheço muito bem. É um sogrão para mim, é um pai que eu tenho. Irmão Wender e família em Bela Vista de Goiás. Irmão William, companheiro, Deus abençoe o irmão William. Deixa boa noite com Jesus. A irmã Lucinete Costa, de São Simão, Goiás. Deus abençoe a irmã Lucinete. Irmão Jonas e família. A irmã Marlene também, em Bela Vista. Boa noite com Jesus. Deus abençoe os irmãos. Irmã Luterina Silveira, Fazenda Pinheiro, em Faina, Goiás, né? Boa noite com Jesus Cristo, amados irmãos. Deus abençoe. E a irmã Miriam Araújo também deixa seu boa noite com Jesus. Deus. A irmã Manuela também. Que Deus abençoe a irmã Manuela. Estou com saudade de tomar aquele cafezinho gostoso que a gente toma ali toda manhã. Amém. Chegou no final das participações. Amém. Amém. Então, o senhor tem aí as considerações finais aí, irmão Bruno? Quais seriam desse tema abordado? A respeito desse tema dos apóstolos, só deixar enfatizado a respeito que nós devemos seguir a doutrina dos apóstolos, né? Aquilo foi e é a palavra de Deus para nós, estabelecendo a igreja. Aquela é a regra, aquela é a palavra de Deus para a igreja. Não ficou para aquela época, né? Então, da mesma maneira que valia naquele tempo, vale hoje. Do mesmo modo que a igreja estava alicerçada e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nós devemos também nos ater a isto, né? Para nós obtermos os mesmos frutos. Amém? Bom, Sanael, suas considerações finais. Amém. Foi bom estar com os irmãos aqui, mais essa programação, abrindo a palavra. E graças a Deus, Deus tem falado através desses veículos, né? Nós somos simplesmente uma ferramenta nas mãos de Deus. Graças a Deus, nós está tendo, vamos dizer, a ajuda do Espírito Santo. Até aqui não foi palavras de homens, aquilo que nós mesmos tiramos de nós, mas o Espírito Santo tem falado através de nós. Eu tenho confiança nisso, tanto que eu sei que nós não estamos conduzindo ninguém a um erro, né? Mas é Deus que está conduzindo os irmãos, falando através de nós. Que Deus abençoe cada um, e foi muito bom estar com os irmãos aqui, mais uma programação. Amém. E a gente tem que salientar o seguinte, que às vezes pensa assim, não, mas os apóstolos morreram e acabou, né? Quando morreu o último apóstolo, então acabaram-se os apóstolos. Não, o quíntuplo de Efésios, ele continua operando. Se nós hoje temos pastores, se nós hoje temos profetas, se nós temos mestres, evangelistas, nós temos também apóstolos. E da mesma maneira como se tem os verdadeiros apóstolos, também hoje nós temos os falsos apóstolos. Então hoje
Nós estamos vivendo as mesmas coisas que foram vividas lá atrás. Mas como eu disse, a obra de um verdadeiro apóstolo identifica ele, ou caracteriza como o apóstolo de Deus, ou seja, como disse o nosso irmão no início, a palavra apóstolo significa enviado. Então, como um enviado de Deus. E hoje nós temos isso também no nosso meio, graças a Deus, na igreja do Deus vivo. Então nós estamos falando do quíntuplo de Efésios, e é interessante salientar que não foram só os apóstolos, aqueles foram os primeiros apóstolos. Isso tem que ser mostrado, viu, irmão Sanael, bom Bruno? Aqueles foram os primeiros apóstolos, os que fundamentaram essa Bíblia. Mas hoje os apóstolos, tem uma diferença, aqueles primeiros apóstolos, eles deixaram a sua doutrina pelo Espírito Santo. Hoje, os verdadeiros apóstolos não têm que trazer uma nova doutrina. Não, isso é muito interessante. Eles não têm que trazer uma nova doutrina, eles não têm que escrever uma nova Bíblia para dizer que eles são apóstolos, que eles estão estabelecidos. Não, eles têm que mostrar o que os primeiros apóstolos fizeram. Eles têm que seguir as pisadas, as pegadas dos primeiros apóstolos. Isso caracteriza eles como apóstolos. E Deus tem esses homens levantados por Ele, como teve lá atrás. Deus abençoe a cada um, Deus recompense, Deus complete no coração de cada um aquilo que nós não demos conta de passar. Irmão Bruno vai fazer uma oração, parece que tem uma irmã que pediu oração, né? O senhor já inclui também, irmão Bruno, outros também. Você aí que tem um pedido diante de Deus, nós vamos ter essa oração através do irmão evangelista Bruno, e vamos estar encerrando assim a nossa programação. Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por esses momentos aqui, ó Pai, falando a respeito de apóstolos, falando a respeito da palavra de Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar os necessitados, abençoe cada um que estava ouvindo, ó Pai, está ouvindo esta programação, que o Senhor abençoe o entendimento de cada um, sim, Pai. Que aumente a fé, ó Pai, que isso possa, como diz as Escrituras, a fé vem pelo ouvir, ó Pai, possa aumentar, acrescentar a fé de cada um, porque é isso que necessitamos, ó Deus, nesse dia de hoje, sermos edificados e crescermos, ó Pai, na graça de Deus, no conhecimento de quem é Jesus Cristo. Nós te agradecemos por isto, podermos falar disso, e pedimos que o Senhor abençoe esses necessitados, a irmã que pediu oração. Ó Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece, ó Pai, as necessidades de cada um. Pedimos e rogamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse tempo oportuno, ó Deus, que o Senhor possa suprir a necessidade dessas pessoas, ó Pai, e lhes ajudar, ser favorável a eles, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, e que tudo isto, ó Pai, seja para a Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos estar despedindo. A irmã Paula Cristina vai ficar cantando o hino de saída, Sou Grato, Senhor. Boa noite com Jesus. Deus tem vos abençoado, como nos tem abençoado. Boa noite com Jesus. Sou grato, Senhor, por todas as provisões
orações que me fazem crescer em ti, pra te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm mudar o meu viver, me transformar. Mas é difícil de entregar todo o meu ser e confiar que as tuas mãos estão comigo a me amparar. Pois quando vem as grandes provas, eu logo quero agir por mim, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venha ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei, vitória me darás e te darei louvor. A minha vida é tua, ó Deus, sim, cumpre em mim o plano teu, pois ao teu lado, ó Senhor, eu quero andar. E quando vierem as grandes provas, não mais eu quero agir por mim, e a tua voz assim, ó Deus, eu